A gente sabe que o Brasil, infelizmente, ele nasceu a partir da escravatura, a partir da prática de escravidão, e foi um dos últimos países, se não o último país, né, do Ocidente a abolir a escravidão. A partir dessa abolição da escravidão, a gente não percebeu do poder público brasileiro medidas compensatórias para abraçar essas pessoas que foram diretamente escravizadas. A injúria racial, a seu modo, ela é um crime praticado, como eu disse, contra a honra subjetiva, contra um sujeito ou um grupo específico de pessoas, né? O racismo, por sua vez, ele também pode ser praticado, né, de maneira verbal, mas ele costuma ser associado, ele costuma ser cometido com atitudes discriminatórias em si, e aí contra uma coletividade indefinida de pessoas, mais ligadas por uma característica de etnia, de raça, etc. Mas sempre isso, o racismo contra uma coletividade não especificada, mas ligada por essa característica, e a injúria contra uma pessoa ou um grupo específico de pessoas com o intuito de ofender a honra subjetiva desses sujeitos. A Lei 14.532, que foi promulgada agora no início de 2023, ela trouxe diversas mudanças, né? As principais mudanças foram promovidas na Lei de Crimes Raciais, que é a Lei 7716 de 89, A primeira mudança delas foi deslocar o crime de injúria racial do Código Penal, onde ele era tratado originalmente no artigo 140, parágrafo 3º, e trazer esse crime para o artigo 2º-A da Lei de Crimes Raciais. Então, no Código Penal, a gente ficou somente com a injúria relacionada à religião, à pessoa com deficiência, etc. E a injúria com a característica racial, ela foi trazida para a Lei de Crimes Raciais, 7716, para que ela receba um tratamento jurídico mais específico. A Lei 14.532, promulgada agora no início do ano de 2023, ela trouxe diversas mudanças no tratamento jurídico dos crimes de natureza racial. A principal e a primeira mudança delas foi deslocar a injúria racial, essa injúria qualificada pelo preconceito, do Código Penal, onde era tratado originalmente no artigo 140, parágrafo 3º, para a Lei de Crimes Raciais, 7716, para que a injúria racial possa receber um olhar mais específico dentro desse contexto de delitos de natureza racial, étnica, etc. No Código Penal, restou somente aquela injúria relacionada à religião, à pessoa com deficiência ou à característica do idoso, e a Lei de Crimes Raciais passou a abarcar, então, essa injúria qualificada pelo preconceito. Essa alteração, também é relativa, ao tratamento jurídico novo, dos crimes de natureza racial, ele tem um objetivo específico, que era o seguinte: já vinha sendo construído um entendimento nos tribunais de que, assim como o racismo, o crime de injúria racial ele também era imprescritível. Só que a gente tinha um descompasso jurídico. Por quê? Apesar de a injúria racial já vinha sendo entendida como imprescritível, a gente tinha um prazo de 6 meses para que a pessoa representasse perante as autoridades, e manifestasse sua intenção de que aquilo ali fosse processado judicialmente. Era uma ação penal condicionada a uma representação da vítima. Qual que era o descompasso? Essa representação ela tinha que ser apresentada em até 6 meses a partir do momento em que a pessoa tomava conhecimento do fato. Então, apesar de ser imprescritível, se essa representação não fosse oferecida em 6 meses, não haveria possibilidade de punição por esse crime. Então, agora, se tornando uma ação penal pública incondicionada, trocando esse tratamento jurídico, que ele é mais severo, que ele é mais recrudescido, não é mais necessário que a vítima procure as autoridades por si só, para que ela veja o autor do crime sendo processado. Se o fato tomar notoriedade ou qualquer pessoa denunciar aquilo perante a Polícia Civil, perante o Ministério Público, etc., aquele autor, havendo elementos para tal, será processado sem a necessidade de representação da vítima em 6 meses. Então, a gente solucionou esse descompasso jurídico e afastou certos argumentos ou até certas ocorrências de impunidade nesses casos.
E quais foram as principais mudanças? A mudança inicial e a mudança mais perceptível é a pena. A pena, que era de 1 a 3 anos de reclusão, passou a ser de 2 a 5 anos, mais uma multa. E por que essa mudança ela é tão significativa? Como a pena era tratada antes de 1 a 3 anos, ela permitia diversos benefícios penais que até impediam o prosseguimento ou a conclusão da ação penal respectiva. Então, a pena passar de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos afasta benefícios como transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, que eram acordos ou institutos penais despenalizadores que permitiam que o autor desses crimes não viesse a responder e seja condenado especificamente por esse crime em específico. Bom, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, ele nasceu a partir da escravatura, a partir da prática de escravidão, e foi um dos últimos países, se não o último país, né, do Ocidente a abolir a escravidão. A partir dessa abolição da escravidão, a gente não percebeu do poder público brasileiro medidas compensatórias para abraçar essas pessoas que foram diretamente escravizadas ou as pessoas que indiretamente, naquela época, sofreram, né, essa chaga da escravidão. A gente sabe, então, que isso tudo tem que ser levado em consideração na nossa Constituição de 88, isso foi considerado, e na nossa legislação processual penal. A gente sempre faz uma reflexão que é a seguinte: o direito penal, ele é o ramo do direito mais severo, né, que pune de maneira mais incisiva, e ele serve para proteger numa sociedade aqueles bens jurídicos que a gente entende, que a gente tem por mais relevantes, dentre eles, né, a igualdade racial. Esse novo tratamento, né, trazendo o crime de injúria racial para a lei de crimes raciais, ele passa a inserir essa prática e essa processualística num contexto um pouco melhor trabalhado. No processo penal, considerando o crime de injúria como estava no Código Penal, ele era tratado por um crime contra a honra, só que agora a gente tem instrumentos jurídicos mais específicos e uma lógica um pouco mais específica, justamente considerando esse passado do Brasil, considerando essa marca na nossa história, permitir que a justiça, permitir que o juízo penal trate essa questão com um contexto um pouco mais aprofundado. Inclusive, a lei de crimes raciais, ela traz no artigo 20, em certo ponto, critérios que o juiz deve utilizar para avaliar se aquela prática de fato está inserida num contexto, numa matriz racial, que é a seguinte: esse ato, essa prática, ela seria discriminatória se tratada em outra raça, em outra etnia, e outras etnias sofrem desse mesmo problema, ou é algo recortado dessa questão específico desta e aí sim merece um tratamento com base na lei de crimes raciais. Todo esse arcabouço jurídico que visa entender e trazer para dentro do direito essas questões históricas e sociológicas, creio que vai permitir um tratamento um pouco mais responsável dessa questão. Além disso, a pena ter passado, né, combinada máxima de 5 anos, permite até mesmo a prisão preventiva do autor desses crimes. Prisão preventiva é aquela prisão que ocorre no curso do processo, sempre que a pessoa ofereça algum risco para a produção probatória, algum risco na aplicação da lei penal, e aqui eu cito um exemplo. Em diversas oportunidades, em jogos da Libertadores, torcedores de outros países vinham até o Brasil, praticavam ofensas e injúrias raciais, terminava ali o evento esportivo, eles voltavam a seus países, ou seja, essa pessoa dificilmente era punida aqui no Brasil. Então, caso ocorra, a partir, né, da promulgação dessa nova lei, esse tipo de fato novamente, as próprias autoridades brasileiras, caso o indivíduo ofereça alguma periculosidade, ofereça algum risco de não responder ao processo ou não cumprir eventual pena, esse autor pode ficar preso preventivamente no Brasil para evitar esse risco processual e garantir que ele cumpra aqui a pena por esses crimes de natureza racial.
Como agora a gente está falando de um crime de ação penal pública incondicionada, a mera comunicação do fato ao Ministério Público ou à Polícia Civil por si só já leva à instauração do procedimento investigativo para a apuração desse fato. É sempre interessante que a vítima ou alguém que vá noticiar esse crime reúna o maior número de elementos probatórios possíveis, até para que isso facilite as investigações, né? Sejam elementos documentais, audiovisuais, ou de que qualquer forma possam identificar o autor desse delito, para que as coisas, para que os procedimentos investigativos possam caminhar mais rápido e a vítima e a sociedade como um todo possam ter essa resposta da polícia, do Ministério Público e da Justiça de maneira um pouco mais rápida e efetiva. O tratamento jurídico que era dado até então à injúria racial no Código Penal permitia certos descompassos com relação ao prazo de 6 meses para representação, com relação à possibilidade de concessão de alguns benefícios despenalizadores ou até mesmo penas mais brandas. Trazer a injúria racial para a lei de crimes raciais em si, para além do aumento da pena, para além da exclusão de certos benefícios despenalizadores, creio que insere o delito num contexto mais responsável e mais maduro, para que ele seja tratado com a relevância e com a responsabilidade que ele merece, principalmente, como eu disse anteriormente, num país que é marcado até hoje por reflexos, por chagas de uma história relacionada à violência e à escravidão.